Você já reparou como certas coisas parecem acontecer quando a gente finalmente solta? Quando desistimos de controlar o tempo, as pessoas, os resultados. É como se o universo em silêncio abrisse espaço para aquilo florescer. E é estranho pensar que às vezes a melhor forma de conquistar algo é simplesmente parando de correr atrás daquilo. Mas existe uma explicação para isso e não é mágica, ela é neurológica e profundamente humana. A maioria de nós aprendeu desde cedo que o esforço é o que traz a recompensa, que correr atrás é sinônimo de força, dedicação, coragem. E sim, tem muito valor nisso, mas o que ninguém nos ensinou é que existe um limite entre o esforço saudável e uma obsessão emocional, entre desejar com o coração aberto e depender disso para se sentir viva. E é aqui que entra o desapego. E não, desapegar não é desistir, é confiar sem depender, é desejar sem implorar, é saber a hora de parar de insistir quando aquilo já tá claro. Oi, eu sou a Thaís, especialista em neurociência, e aqui no canal eu te ajudo a transformar autocuidado em prática consciente. E hoje eu quero te convidar a olhar para esse ciclo de busca excessiva com mais gentileza e mais ciência. Porque talvez você não esteja errando na sua intenção, e sim da onde essa intenção parte. Então fica até o final do vídeo. A neurociência já mostrou que o cérebro tem dificuldades em lidar com a ausência. Essa sensação de falta é a mesma que responde a uma dor física. E é por isso que quando a gente deseja algo com muita intensidade e parece que aquilo tá distante, a nossa mente sente que algo tá errado. E assim ela acaba entrando em um estado de alerta, tensão, medo. E é aí que o paradoxo começa. Quanto mais você corre atrás, mais aquilo parece distante. Parece que aquilo escapa de alguma forma. É o que alguns neurocientistas e filósofos chamam de esforço reverso. Esse fenômeno foi descrito por Emily Coué e popularizado por Mark Manson e Alan Watts. E a ideia é simples: quanto mais você tenta forçar algo que exige leveza, como amor, conexão, criatividade, menos aquilo acontece. Isso porque o esforço excessivo ativa o sistema de vigilância do cérebro, o mesmo sistema que nos mantém em alerta diante de um perigo. E é claro que ninguém floresce sob ameaça, nem pessoas, nem vínculos, nem ideias, nem projetos. Pensa comigo, quando você corre atrás de alguém que não quer estar junto com você, a conexão esfria. Quando você vive obcecada por um resultado, o seu corpo se contrai e a clareza, ela fica mais distante. Forçar algo nesse contexto é como apertar um botão de pânico dentro da nossa mente. É por isso que quando você solta, não como quem desiste, mas como quem confia, algo muda. Seu sistema nervoso relaxa, sua mente expande e a sua energia volta a circular. E é aí que algo inesperado acontece. Aquela pessoa te nota, a criatividade volta, a oportunidade aparece, porque você saiu do lugar da carência e entrou no estado da presença. E presença, diferente da pressa, é algo magnético. Desapegar, portanto, não é abandonar os seus sonhos. É parar de perseguir eles com uma energia de medo. É lembrar que aquilo que você procura em um estado de tensão vai chegar até você quando você respirar fundo e relaxar confiando nesse processo. E esse é o primeiro passo da liberdade emocional. Perceber que você não precisa correr atrás de amor, validação, você precisa criar um espaço interno para receber aquilo. É curioso como na prática o apego costuma se disfarçar de cuidado. A gente acha que está sendo atenciosa, dedicada, cuidadosa, mas no fundo muitas vezes a gente só tá tentando controlar o incontrolável, porque existe uma partezinha nossa que lá no fundo acredita que se soltar a gente perde. E tudo que cresce a partir de um solo ansioso nasce torto. O apego vem da escassez, daquela ideia de que se não for agora, se não for com essa pessoa, se não for do meu jeito, não vai acontecer nunca. É um modo de pensar moldado por traumas e inseguranças antigas, por um cérebro condicionado a pensar que o valor precisa ser provado para ser merecido. Quando vivemos uma vida a partir desse lugar, toda relação vira um teste, todo projeto vira uma ameaça e nada é suficiente. E aqui entra uma das funções mais lindas do desapego. Ele não mata, ele purifica. Ele te permite continuar desejando algo, mas com os pés no chão e o coração em paz.
sem implorar, sem se diminuir, sem forçar a reciprocidade onde só existe silêncio. E isso, do ponto de vista do sistema nervoso, é algo revolucionário, porque quando você interrompe o ciclo de tensão interna, o seu cérebro sai do modo sobrevivência e volta a um estado de abertura. Desapegar nesse contexto é desativar um alarme que você ligou sem perceber. Parar de viver como se o amor fosse uma emergência, como se sua vida dependesse daquela resposta, daquele sim, daquele reconhecimento. Até porque não depende. Quanto mais você insiste, mais o seu corpo entende que você tá em um estado de perigo e ele vai tentar te proteger. Ele acaba respondendo com ansiedade, cansaço, frustração, e esse é o preço do controle disfarçado de carinho. Uma metáfora que ajuda a entender muito isso pra você que gosta de gatos ou que já tentou interagir com um. Quanto mais você insiste em chamar aquele gato, quanto mais você quer que ele venha até você e você fica lá correndo atrás dele, mais ele foge. E aí, quando você para, tá fazendo qualquer outra coisa, seguindo a sua vida, sentou lá, ele acaba parando no seu colo. A vida emocional acaba funcionando de uma maneira semelhante, é como se as pessoas sentissem cheiro de ansiedade. As pessoas sentem quando você tá tentando forçar uma entrega que deveria ser espontânea, num sentido mais pessoal. E isso assusta, isso afasta, isso rompe o vínculo antes mesmo dele acontecer. E é claro que soltar é difícil, principalmente quando aquele apego parece ser a última coisa que te resta. Quando aquela relação acabou se tornando parte da sua identidade, quando aquele sonho virou uma muleta emocional. E é por isso que o desapego, antes de ser uma atitude, ele é um processo. Ele começa no corpo. Começa quando você observa a contração no peito, a pressa nos pensamentos, a rigidez nos seus planos e conscientemente respira, escolhe confiar mesmo que aquilo doa. E dói no começo. Soltar é um processo. A confiança aqui não é sobre o outro, é sobre você. É sobre confiar que mesmo que esse caminho não seja o final feliz que você espera, da forma como você espera, ele vai te levar a algum lugar verdadeiro. Ele vai te levar a algum lugar que é mais alinhado a quem você está se tornando. E isso só é possível quando você tira o foco do controle e volta o foco no sentir. Quando você para de vigiar o externo e volta a olhar para o seu interior. Por isso que talvez a pergunta certa não seja como conquistar aquilo que eu quero conquistar, e sim seja qual é a pessoa que eu quero me tornar nesse processo e como eu posso ficar em paz comigo mesma, mesmo que não atinja aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo. Porque o que importa é a pessoa que você vai se tornar durante esse processo. E essa pergunta muda tudo, porque quando a paz vira uma prioridade, o amor deixa de ser um desespero, o sucesso para de ser uma obsessão, a vida volta a caber dentro de você. E isso é liberdade. Há alguns anos eu me deparei com esse autor aqui, que eu não sei ler o nome, mas ele é um monge budista. E resolvi investir nessa segunda versão do livro dele, que tá sendo muito especial para esse momento que eu tô vivendo, que é quando as coisas não saem como você espera. Como encontrar esperança em tempos difíceis. E ele traz muito essa questão de desapegar do resultado. Vou até ler um trechinho. Ele é todo bonitinho. Tem algumas partes da história de vida dele e também tem algumas partes mais poéticas. Então vou ler uma frasezinha que foi aonde eu parei. Nem sei do que se trata. Nós, seres humanos, temos dois lados. Nosso lado humano está fervilhado com a comoção da vida, as emoções em altos e baixos e os pensamentos numa grande confusão. O nosso lado ser é uma presença serena, livre das amarras do tempo, observando, imóvel, a mente e o mundo se desenrolando. O mistério é que esses dois lados são uma coisa só. Então fica aí como uma dica de livro. Esse é o meu livro confortável de cabeceira que estou nesse momento. Desapegar também é aprender a lidar com o vazio, porque quando você solta, sobra um espaço dentro de você, um silêncio que antes era preenchido por aquele algo. E a mente, desacostumada com esse silêncio, tenta voltar a todo custo, tenta insistir como se aquilo fosse tudo pra você. Por isso, no começo, o desapego pode trazer aquela sensação de abandono, mas é só o início da sua reconexão. Esse vazio que antes era preenchido por ansiedade, agora pode ser preenchido por presença, por autorrespeito, por autocuidado. É como limpar um quarto onde você acumulava tralhas emocionais. No início parece desabilitado, você não pode nem entrar naquele lugar, mas aos poucos você percebe que esse espaço é seu, que você pode sim ir removendo essas tralhas emocionais e
ocupar da melhor forma. É você perceber que não precisa preencher esse quarto com qualquer coisa que tiver disponível ali só por preencher. Você pode colocar ali dentro só o que merece estar ali. Na perspectiva budista e estoica, o desapego é um dos caminhos mais diretos para a liberdade emocional. Não é apatia, é lucidez, é perceber que você não pode controlar o outro, nem prever o futuro, nem garantir um retorno, mas você pode se cuidar, você pode se honrar, você pode garantir a sua serenidade. E quando você vive assim, você para de correr atrás e começa a atrair tudo aquilo que você mais quer e deseja. O sistema nervoso autônomo, quando regulado, envia sinais para o seu corpo de que é seguro relaxar, amar, confiar, e isso muda tudo. Quando você está em estado de regulação, sua comunicação melhora, a sua empatia aumenta, sua intuição afina, você deixa de reagir a tudo e começa a escolher com mais clareza onde colocar a sua energia. E desapegar é isso, não é deixar de sentir, é parar de se perder no meio dos sentimentos. E sim, às vezes vai doer, vai dar vontade de insistir, vai dar vontade de correr atrás. Mas cada vez que você escolhe voltar para si, você reprograma um caminho neural. Cada vez que você respira fundo e aceita o agora, seu cérebro aprende que você pode estar segura mesmo na incerteza. Porque isso é o que o desapego faz no longo prazo. Ele transforma a incerteza em templo, ansiedade em espaço, desejo em direção. E isso exige prática, repetição, paciência com as recaídas, porque sim, você vai tropeçar no meio do processo, mas o importante é sempre retornar para si. O voltar aqui não é fugir da dor, é honrar o que você tá sentindo sem se afundar nisso. É olhar para si com mais compaixão do que com julgamento. É entender que você pode querer muito uma coisa e ainda assim escolher soltar, porque querer não é sinônimo de precisar. O que você precisa é de si mesmo. Depois do desapego vem o recomeço, e esse é um território sagrado, porque é quando você percebe que aquele espaço que sobrou não precisa ser preenchido às pressas. Ele pode ser cultivado com carinho, e pela primeira vez você pode escolher o que fica, quem fica, como fica, sem precisar se provar para ser escolhida. É nesse momento que o autocuidado deixa de ser um checklist e se torna um ritual, um sistema emocional que te sustenta de dentro para fora. Não como obrigação, mas como um alicerce. É quando você troca o por que ninguém me escolhe por um como eu posso me escolher hoje. É o começo da soberania emocional, um estado em que o seu valor não se balança ao vento externo. Claro, esse processo não é linear. Às vezes você vai acordar forte, outras vezes você vai acordar mais vulnerável, faz parte do processo. A diferença é que agora você sabe como se escolher, como se observar sem julgar, como cuidar de si sem precisar de uma plateia. E assim você vai construindo uma vida cheia de amor para você mesmo. Do ponto de vista neurológico, isso tem um nome: neuroplasticidade afetiva. Cada vez que você responde com compaixão, ao invés de desespero, você reforça novos circuitos no seu cérebro. Isso significa que com o tempo, desejar algo sem se apegar àquilo se torna mais fácil. O seu sistema límbico começa a desacelerar e o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e a regulação, volta a liderar, volta a tomar frente. Você começa a criar melhor, dormir melhor, respirar melhor, atrair relações que não exigem sacrifício de identidade, porque a sua energia mudou e isso é perceptível. Presença tem uma vibração que fala por você, e o desapego é o solo fértil onde essa presença nasce. Se antes você precisava correr atrás, agora você anda com uma direção. Se antes você pedia por sinais, agora você lê o silêncio. Se antes você insistia onde doía, agora você honra onde floresce. E isso é uma forma profunda de liberdade, uma liberdade que não grita, que não precisa convencer ninguém, que se manifesta em escolhas pequenas, mas que são poderosas. Você pode sim escolher o silêncio, o autocuidado, o descanso, mesmo quando a mente antiga pede por correria, ansiedade. E é muito curioso como ao longo da nossa vida fomos ensinadas a conquistar, a correr atrás, mas ninguém ensinou a desapegar, a deixar algo ir sem se perder no meio do caminho, a amar sem desmanchar, a desejar sem adoecer. O desapego nesse contexto não é frieza, é maturidade emocional, é a sabedoria de saber o que vale a pena insistir e o
que precisa libertar. E você não precisa se tornar outra pessoa para viver isso. Você só precisa lembrar de quem você era antes de começar a achar que você precisa correr tanto. Antes de achar que a felicidade só se conquista com um esforço absurdo. Desapegar não é desistir do mundo, é se reconectar com o seu. É olhar com a mesma ternura para você que tantas vezes você direcionou para fora. É fazer as pazes com o silêncio, com o tempo das coisas, com a beleza que nasce quando você para de tentar consertar tudo e começa a nutrir o que floresce com mais naturalidade. Talvez você não precise forçar mais. Talvez você só precise se permitir. Se permitir ser escolhida sem mendigar, ser amada sem teatro, ser reconhecida sem se sobrecarregar. Porque quanto mais você tenta se moldar, mais você se distancia da sua própria essência. E é justamente nela que vive o magnetismo real. A força silenciosa de quem não corre atrás, mas convida. Então se hoje você se sentir tentada a correr atrás e implorar por migalhas, vamos parar um pouco, pausa, fecha os olhos, respira fundo e se pergunte o que eu preciso hoje, o que realmente me faria bem agora. E pode ser que num primeiro momento a resposta não venha em palavras, mas ela venha em sensações, e isso já é um começo. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, coloque aqui nos comentários o que você vai deixar soltar. Às vezes o primeiro passo é escrever para você conseguir deixar aí. E quando você compartilha, você inspira outras pessoas que podem estar passando por uma mesma situação que você a superarem isso juntas e cria uma comunidade em torno de uma melhor versão de todos. Aqui eu não vou te dizer para correr atrás do amor, eu vou te dizer para cultivar o seu amor próprio. Aqui a gente não força a presença, a gente se torna presença. E se você gosta desse tipo de conteúdo voltado a autocuidado, autoconhecimento com embasamento neurocientífico, eu te convido a se inscrever nesse canal e compartilhar com aquela pessoa que você adora, aquela sua amiga que tá passando por uma situação e você quer ajudar ela a desapegar também. Beijo e até o próximo vídeo.